Parece que o Dino já tá recuando, o Max tem informação. A decisão, ela descumpria acordos internacionais, era até inconstitucional. Fez uma nova decisão para esclarecer. Não, gente. As decisões das cortes internacionais valem no Brasil. Foi agora, meio-dia 52. Foi agora. Imediatamente teve resposta à decisão do Flávio Dino. O Departamento de Estado dos Estados Unidos foi lá, usou as redes sociais para responder ao Dino, né? E a resposta foi a seguinte: publicação no X de ontem, feita pelo Escritório de Assuntos do Ocidente. Vamos ver aqui. Sem óculos, de graça. Eu ainda queria que o Max afirmou que explicasse, nenhum tribunal estrangeiro pode anular sanções impostas pelos Estados Unidos ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-las. Aí o comunicado ainda faz um ataque direto ao ministro Alexandre de Moraes. Agora eu vou ler literalmente. Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas e indivíduos legítimos que buscam acesso aos Estados Unidos e a seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções dos Estados Unidos ou poupar alguém das graves consequências de violá-las. Cidadãos norte-americanos estão proibidos de fazer transações com ele e cidadãos não americanos devem agir com cautela. Aqueles que fornecem apoio material a violadores de direitos humanos também enfrentam o risco de sanções. Acabou, não tem nada a ver com lei brasileira, amigo. Quer ter negócio com os Estados Unidos? Quer participar do mundo financeiro global? Esquece. A pergunta que ele não quer calar. Vocês acham que o mercado financeiro brasileiro vai tolerar a presença do Dino e do Alexandre de Moraes ou eles vão expulsar? Eu aposto na expulsão. Eles têm que ter um instinto de autopreservação, né? Eles vão ter. Se não tiver instinto de autopreservação, vai virar pipoca. Alguém vai pressionar isso. Eu acho que a situação aqui é o seguinte. O Brasil, vocês viram ali, infelizmente o Grok às vezes ele se contradiz, ele tá com alguma coisa de ser politicamente correto, porque teve uma vez que ele alucinou e quase que ele virou uma coisa completamente doida e tiveram que tirar o Grok do ar por um tempo, né? Então eu acho que eles colocaram algumas travas ali no Grok, porque o Grok deixa claro o seguinte: 90%, tá, dos títulos brasileiros estão lastreados em títulos americanos, do Tesouro americano, do governo americano. Então isso significa o seguinte: a economia do Brasil não se sustenta sem os Estados Unidos. Você pode cortar a relação com a China, com a Índia, com a Rússia, África do Sul, até com os países da América Latina. Você vai ter pelo menos 90% da economia de pé. Agora, se você cortar a relação de vez com os Estados Unidos, acabou. O Brasil vira Zâmbia. Basicamente é isso. De um dia para o outro, o Brasil vai ter a economia do tamanho da Zâmbia. Um país africano qualquer. É extrema pobreza. O Alan uma vez falou uma coisa que tem meditado muito sobre isso, né? O Brasil é muito grande e tem muitos grupos com interesses distintos, tá? Então, por mais que você tenha de um lado o Moraes querendo salvar o Alexandre de Moraes, por quê? Tem que salvar o próprio cu. Né? O Temer, né? O Temer, porque de um lado você tem o Temer querendo salvar o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque é o único ministro que o Temer tem no STF. Ele não quer perder esse capital político. Ele não quer perder esse poder. O único ministro que o Temer tem hoje no STF, que ele pode pedir algo diretamente, com a certeza, né, quase absoluta de que ele vai cumprir, é o Alexandre de Moraes, que foi quem ele botou lá. E por isso o Temer falou ontem que achou a medida do Dino, né, muito boa, muito correta. Né? Por quê? Porque o Temer não está disposto a rifar o Alexandre de Moraes. Eu arrisco a dizer que o Alexandre de Moraes só não foi rifado até agora por causa do Michel Temer. Ele não quer perder. E todo grupo ao redor dele não quer perder esse poder, porque você ter ministro na Suprema Corte, tá, é o maior poder que existe hoje no Brasil. Não é nem você conseguir eleger um presidente, não é nem você ter um presidente da Câmara, e por enquanto não é nem ter um presidente no Senado. Porque, em teoria, o presidente do Senado, pelo menos no papel, ele é o que tem mais poder no Brasil. Essa loucura de um ministro do STF, Flávio Dino, inventando de barrar a lei Magnitsky. Marcília, desculpa, é aquela história. Explique, por favor. Obrigado mais uma vez pela participação. Tudo bom, Lacombe? Cumprimento a você, a todos, toda a audiência. Prazer estar aqui. De fato, acho que é a primeira vez que eu participo do programa de vocês, sempre uma honra. Olha, eu acho que o Dino, a gente precisava explicar não para o público, né? É incrível, que eu acho que o público já entendeu. Quem não entendeu são os ministros. Eles não conseguem entender. É uma coisa impressionante. Eu não sei se é uma prepotência que os coloca num pedestal completamente corroído, né? Porque é um pedestal que cada vez mais se torna, que os blinda menos, mas ou se é realmente algum tipo de estratégia que a gente tem dificuldade de alcançar. Mas eu creio que a decisão do ministro Dino equivale a uma decisão proibindo terremoto no Japão, por exemplo, uma decisão proibindo que chova amanhã, que faça frio em São Paulo. Creio que seja isso, né? Não faz o menor sentido tentar conter com uma canetada algo que é incontível.
E o ponto é esse, a Magnitsky, né, é uma decisão, como o ministro Dino menciona, né, que as leis ou decisões estrangeiras, elas não teriam eficácia em solo brasileiro por atos de brasileiros, certo? Mas não é isso que é a Magnitsky. A Magnitsky, ela atinge os Estados Unidos, o território norte-americano, as empresas norte-americanas. Elas têm um efeito nas empresas brasileiras e nos sancionados. Esse efeito é extraterritorial, não é ela que é extraterritorial. Então, ela pega essas empresas e impede essas empresas norte-americanas de negociarem com empresas brasileiras e de prestarem serviços para sancionados brasileiros. Então, não tem como a decisão do ministro Dino fazer efeito, porque ele não pode nem impedir que os Estados Unidos lidem com as suas próprias empresas dessa ou daquela forma, e nem impedir que as empresas brasileiras dependam negocialmente das empresas norte-americanas. Esse é o problema. Se as empresas brasileiras dependem das norte-americanas, a lei Magnitsky atinge as americanas e impedem elas de fazerem negócios com as brasileiras, a decisão do ministro Dino, ela só faz vento, só gera calor, é só mais um ruído vindo do STF que tem uma eficácia absolutamente zero, inútil. Eu queria entender o seguinte, se as empresas brasileiras, os bancos brasileiros não obedecerem à decisão do Flávio Dino, a decisão, né, em teoria, do STF, elas podem sofrer multas no Brasil, elas podem sofrer algum tipo de sanção do judiciário brasileiro? Tudo bom, Max? Prazer estar aqui contigo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O pessoal tem dito, né? As empresas, os bancos brasileiros agora estão entre a cruz e a espada, entre a bigorna e o martelo, enfim, essas imagens todas, para mostrar que elas estão no impasse. Eu não entendo que elas estejam no impasse, por duas razões. Primeiro que essa decisão do Dino, ela não trata da Magnitsky, né? Então, primeiro esse ponto, ela simplesmente diz que casos semelhantes a esses seriam também aplicáveis a esse entendimento do Dino. Agora, é o que eu acabei de falar, não é um caso semelhante, porque não se trata de uma empresa ou de uma lei estrangeira aplicada no território nacional. Então, a hipótese do Dino não está prevista na Magnitsky. Entendo eu, portanto, que a Magnitsky não foi suspensa. Parte da imprensa, inclusive, disse, olha, a Magnitsky foi suspensa pela decisão do Dino. Eu entendo que não. Eu entendo que isso precisaria ser decidido em algum outro momento. Eu menciono mais uma vez, a eficácia de uma decisão suspendendo a Magnitsky seria zero, mas ainda assim, o Dino não a suspendeu. Nem que ele tivesse essa ambição não foi concluída. Seria necessário alguém, e a gente sabe que tem muito político de porta de cadeia, vamos dizer assim, a gente fala de advogado de porta de cadeia, tem muito político de porta de cadeia que pode fazer esse pedido para o Dino ampliar os efeitos da Magnitsky, que acho que o Dino daria, mas aí não teria efeito, como eu disse, mas acho que esse impasse, portanto, hoje nem existe. E quando existir, ou se existir, as empresas vão ter que escolher entre cumprir uma decisão do STF ou fechar, porque, aliás, cumprir a Magnitsky ou fechar, porque se eles decidirem cumprir a decisão do STF e ignorar a Magnitsky, eles não têm condições de operar sozinhos. Então vamos lá, um banco chega e fala assim, não, eu vou aceitar aqui o Moraes como cliente porque isso foi imposto pelo STF. Teve uma decisão do STF dizendo que eu sou obrigado a ter o Moraes como cliente, então muito bem, vou acatar essa decisão. Vem a Magnitsky que corta a relação desse banco com o sistema financeiro norte-americano. O banco fecha. Então ter o Moraes como cliente significa não ter no dia seguinte cliente algum, inclusive o Moraes. Não tem uma opção. Do ponto de vista jurídico, é inviável. Do ponto de vista lógico, é impraticável. É nesse lugar que nós estamos. Eu acho que o ministro Moraes talvez tenha que pedir aí ao Celso Russomano para ir lá, fazer uma reclamação no banco, patrulha do consumidor, alguma coisa do gênero. Por uma decisão dessa não vai acontecer. Doutor Marcelo, eu queria chamar a atenção um pouco o tweet do Jornal Nacional, que disse o seguinte: Dino tomou essa decisão sem consultar os seus pares. Está escrito isso lá. Eu comentei aqui com o Lacombe e o Max, e falei o seguinte, isso aqui me parece mais aquele recadinho de outros ministros dizendo, olha, avisem lá que essa decisão foi dele e não tem nada a ver conosco. Você chegou a ver esse trechozinho do Jornal Nacional? Não vi. Jornal Nacional. Eu queria que você comentasse isso, se o Dino parece estar tomando essa decisão junto com os outros ministros, ou se é uma atitude desesperada, já que ela não tem efeito nenhum. É bom falar contigo. Olha, acho a possibilidade do Dino, sinceramente, ter tomado essa decisão sozinho zero. Menos 13, né, como diz um colega. Eu acho que a gente precisa entender que, inclusive lembrar que tinha uma ação e tem uma ação semelhante, tratando da Magnitsky, com o Zanin. Né? O que eu acho que aconteceu foi o seguinte, o Zanin, ele não tem a mesma coragem de se expor que o Dino. Né? Vamos dizer, o Dino pôs a cara à tapa agora. Isso aconteceu, enfim, isso é bom ou ruim, precisamos dizer que ocorreu. O Zanin acho que não teria essa condição. Então acho que o Zanin, diante de um certo receio de se expor, não decidiria. E outra, aquela decisão dele era uma decisão que ia ser direta contra a Magnitsky. Ali sim, não tinha... O Zanin ia colocar um alvo no seu próprio rosto. Creio que o Dino chegou e falou assim, Zanin, você tem receio? O que a gente pode fazer? Achou essa ação aí de Brumadinho entulhada ali no arquivo dele, fala, deixa que eu chuto, né? Chamou para ele, assumiu o caso
e em cima desse caso que não tinha nada a ver com a Magnitsky, não tem nada a ver com a história, mas creio que isso tenha sido uma conversa. Veja, não tem como, ele passa por cima da decisão do Zanin, numa decisão sobre Brumadinho que não tem nada a ver. Então, isso, sem dúvida, foi uma costura para suprir, talvez, um receio, um medo do Zanin se expor. E isso é inviável de pensar, Alan, que não tenha sido conversado internamente. O Dino não faria isso. Até porque eu tenho imaginado hoje o STF da seguinte forma: tem ali um núcleo duro, esse núcleo duro é Dino, Gilmar, Moraes e Barroso, e você tem um núcleo que tem tentado se afastar cada vez mais desse núcleo duro. E tem uns que ficam ali no purgatório, vamos dizer. Inclusive o Zanin, né? O Zanin. Então o Dino já se mostrou um cara aí que está disposto a tudo, né? Então parece realmente que ele está se comportando como um ponta de lança dessa história toda. Agora, doutor Marcílio, eu queria entender essa questão das leis estrangeiras, né? Que ele fala que não vale em território brasileiro, porque eu acho curioso, porque todo o problema que levou à aplicação da Lei Magnitsky começa exatamente por esse motivo, né? Do Moraes ignorando os tratados internacionais e acordos com os Estados Unidos, querendo fazer que a decisão dele valesse nos Estados Unidos, pessoas, ou empresas, ou cidadãos americanos. Eu acho curioso, porque, de certa forma, o Dino meio que fortalece o argumento dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes, não? É verdade, é verdade. Essa decisão do Dino, ele invalida a decisão do Moraes, né? É basicamente isso. Quer dizer, se a lei estrangeira, uma decisão brasileira, se uma decisão estrangeira para valer aqui no Brasil precisa do ok do Dino, bom, então ele reconhece que uma decisão brasileira para valer fora do Brasil, nos Estados Unidos, deveria ter o ok de alguém que não fosse o próprio Moraes, né? Sobretudo decisões que ele manda por e-mail, né? Vamos lembrar que a gente fala essa citação por e-mail, a Rumble, já teve coisa pior. O Moraes já chegou ao ponto em relação ao X, né, quando houve a suspensão da plataforma, ele intimou o X pelo próprio X. Ele postou, o STF postou a intimação no X e falou, agora já está intimado. Quer dizer, a bizarrice é sem precedente. Ali eles usam mesmo a criatividade, como dizem os seus próprios assessores, os assessores do Moraes. Agora, é isso. Quer dizer, a gente está num tal ponto de absurdos e de caos que o Dino, para defender o Moraes de um suposto ataque estrangeiro, a defesa dele expõe exatamente o ilícito do Moraes. A gente tem visto nos últimos anos, como o senhor bem mencionou, desde 2019. A gente viu que o porta-voz de todas essas ações ditatoriais e inconstitucionais foi a imprensa. Só que nós estamos presenciando coisas como essa daqui, que a gente vai ver agora na tela, do Lauro Jardim, Lei Magnitsky, : o equívoco de Dino, segundo um banqueiro da Faria Lima. Né? É sempre o segundo um banqueiro. E aí o texto do Lauro Jardim é ainda mais impressionante, repetindo tudo o que o doutor Marcílio está falando ainda agora para nós aqui. A decisão é bastante equivocada pelo seguinte: a lei americana não está sendo aplicada em outro país. Ela é clara no sentido de que se aplica àqueles que têm e querem manter negócios em território americano. Ou seja, se, por exemplo, o Banco do Brasil quiser ter negócios em território americano, como tem, a gente lá que vê o Banco do Brasil... Tem o BB Américas. O BB Américas ali na International Drive, aqui em Orlando, quiser ter negócios em território americano, precisará respeitar a lei... Dá para subir, produção? Mais um pouquinho? Precisará respeitar a lei... Acho que não vai dar para... Acho que termina ali. Não, é que não dá para mostrar por causa do nosso lower third aqui. Precisará respeitar a lei Magnitsky, assim como o Itaú, Bradesco e outros. Ou seja, já há um recuo da própria imprensa. BTG Pactual também. Eu ia falar isso. Já há um recuo da imprensa. E eu queria que o senhor comentasse isso. Você acha que vai ter um recuo na Suprema Corte, uma vez que a imprensa sempre fica ali como canário da mina? Canário do rei, né? Eu acho que assim, o mercado me parece que já entendeu isso, né? Os banqueiros já entenderam e já perceberam que, enfim, entrar na barca do STF é afundar junto, né? Aos poucos, essa decisão do Dino, ela própria se descredibiliza, justamente porque ela é incumprível, é uma decisão incumprível. Primeiro que não dá para cumprir, se cumprir, eu morro. Então, enfim, não tem como eu cumprir uma decisão que eu morro se eu cumprir. E eu acho que os bancos já entenderam isso, né? Aí a grande pergunta, será que o STF não entendeu? Será que é realmente prepotência? Será que tem alguma estratégia por trás disso? Eu tenho, Alan, pensado, assim, meu pai sempre falou um negócio para mim: olha, por trás de uma burrice muito grande, sempre tente encontrar uma estratégia, ainda que seja em homenagem ao ser humano. Eu sempre... eu guardo isso comigo e fico tentando. Mas ele completava o pensamento dizendo, mas às vezes, na maior parte das vezes, é só burrice. Mas mesmo assim, eu acho que a gente tem, em homenagem ao ser humano, que tentar ver se há alguma estratégia. Embora seja possível, é bem possível que seja só burrice. Se há alguma estratégia,
A estratégia seria, eu tenho feito uma seguinte analogia, que nem a da pessoa que está numa selva e se vê na frente de um urso. Você sabe que você não vai conseguir enfrentar o urso, você sabe que você não vai correr do urso, porque ele vai te alcançar, e aí você começa ali a gritar para ver se o urso olha para você e fala, putz, melhor eu fazer outra coisa do que ficar lidando com essa pessoa. Talvez seja essa a estratégia da STF, tentar ficar gritando coisas que não fazem sentido, ruídos que não têm significado algum. Os bancos já entenderam que não é isso, eu acho que parte da imprensa já entendeu que não é isso, a parte da imprensa que não entendeu, está fazendo-se desentendida para acoplar o seu discurso ao do STF, e o STF está gritando, tentando espantar o urso, ou tentando fazer o urso se cansar de lidar com o STF. Parece que o Dino já tá recuando, o Max tem informação aí. Não, é porque o que acontece? Acho que estão lendo as postagens do doutor Marcília, né? Que o doutor André Marcília tinha alertado que a decisão, ela descumpria acordos internacionais, era até inconstitucional. E aí, doutor Marcília, ele hoje fez uma nova decisão para esclarecer. Não, gente. As decisões das cortes internacionais valem no Brasil. Foi agora, meio-dia 52. Foi agora. Então acho que ele estava ou assistindo o doutor André Marcília ou leu lá. E é impressionante como eles têm sempre que dar explicações sobre decisões que já tomaram. Aí, o Alexandre de Moraes, no caso das medidas cautelares contra o Bolsonaro, foi a mesma coisa. Acho que ele teve que explicar umas 3 ou 4 vezes o que ele queria impor ao Bolsonaro. Agora o Dino é a mesma coisa. Eles conseguem não ser claros porque tudo que eles querem fazer, de alguma forma, é abusivo, é arbitrário ou é ilegal, né, Marcelo? E vamos dizer, né, essa decisão do Moraes, a que você se referiu, ela explicou 3, 4 vezes e continuou péssimo, né? Inclusive, quer dizer, nas últimas vezes ele ainda cometeu violações à língua portuguesa, né? O Moraes não apenas não apenas ele deseja descumprir a Constituição, como agora também deseja descumprir a gramática, né? Não sei nem se ele não vai dar em algum momento 48 horas aí para que o Ruais ou o Aurélio, né, enfim, mude a gramática para se adaptar às maluquices que ele coloca nas decisões, com exclamações e caixa alta, né? Um negócio totalmente destemperado.